Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, que alegria ter vocês aqui para responder questionamentos bíblicos, perguntas voltadas para este livro sagrado, perguntas que têm que ver com a fé, com a religião. Eu estou sempre aqui trazendo a resposta para os questionamentos que são enviados para mim. Você, inclusive, pode fazer a mesma coisa, é só enviar para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Mande a sua pergunta, eu vou ter o prazer de colocar você aqui no nosso canal, responder a sua pergunta. E hoje a pergunta vem do Luan e tem que ver com o batismo. Então fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Olá, pastor Eleazar, meu nome é Luan Lincoln e eu falo aqui de Itapipoca, interior do Ceará. A minha pergunta, pastor, é a seguinte: quando surgiu dentro do contexto bíblico a prática do batismo? Foi de fato João Batista o precursor desse movimento, que posteriormente seria inserido no cristianismo, ou já havia entre os judeus ali essa prática de batizar as pessoas? Essa é a pergunta, pastor. Muito obrigado. Muito obrigado, Luan, por sua pergunta. E esta pergunta ela tem que ver mais com um aspecto histórico, não é? Quando surge a questão do batismo? Biblicamente, o batismo é encontrado pela primeira vez com João Batista. No capítulo 3 do livro de Mateus, você vai ver, por exemplo, que João estava ali às margens do rio Jordão, ele batizava. Diz aqui o texto, no capítulo 3 do livro de Mateus, versos 13, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. E João vai dizer, não, eu não posso te batizar, na verdade o Senhor que deveria me batizar. E Jesus diz, faça para cumprir a profecia. João então batiza Jesus. O primeiro relato bíblico de um batismo sendo feito é ali com Jesus Cristo sendo batizado por João Batista. Entretanto, há indícios, há relatos históricos, há evidências históricas de que o batismo ele já era praticado pelos essênios. Os essênios eles eram uma seita judaica, eles viveram cerca de 200 anos antes de Cristo, 2 séculos, século I, século II antes de Cristo, mais ou menos. Eles viviam afastados ali da região de Jerusalém, eles moravam no deserto. E eles praticavam o batismo como uma espécie de renovação, eles praticavam o batismo como um rito de purificação, de lavagem realmente dos seus pecados. João Batista, então, ele pratica o batismo para o arrependimento e também com esta ideia de lavar os pecados. Por isso que quando Jesus Cristo vem para ser batizado, ele diz, não posso. Eu não posso, porque eu tenho pregado sobre arrependimento. O Senhor vem para se batizar? Como? Se o Senhor nunca cometeu pecado. A ideia é mais ou menos essa. E aí Jesus diz, olha, faça para que se cumpra a justiça. O que Jesus estava tentando mostrar para João é que o batismo dele era um cumprimento profético, que inclusive já foi estudado aqui no nosso canal, quando nós falamos sobre as 70 semanas, nós mostramos que a profecia dizia que depois de 69 semanas, ou seja, 483 anos, a partir do ano 457, quando houve o decreto de Artaxerxes, 483 anos depois, no ano 27, o Messias, Jesus Cristo, ele seria realmente ungido, não é? A expressão Mashiach, ou Messias, quer dizer ungido. No ano 27, realmente Jesus, ele é ungido. Ali você tem a unção do Espírito Santo em forma de pomba sobre Cristo e o Pai dizendo do céu, este é o meu Filho amado em quem me compraz, ou seja, dando toda a aprovação para o início do ministério de Cristo. Então, o batismo, biblicamente falando, a primeira aparição de um batismo é com Jesus Cristo, entretanto, o rastro histórico, né, quando nós olhamos para a história, o batismo já era praticado pelos essênios e algumas outras religiões ali, como um ato de purificação, de limpeza, tá certo? E este ato, este rito, ele é aceito por Jesus Cristo e não somente aceito, como instituído por ele, como uma regra para aqueles que deveriam ser seus novos discípulos. Jesus, ao finalizar a sua obra aqui na terra, no capítulo 28 do livro de Mateus, ele dá uma ordem expressa aos seus discípulos e esta ordem é ide por todo mundo, Mateus capítulo 28, verso 19, portanto ide a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O batismo, portanto, passa a ser um ritual praticado pelo cristianismo, não somente para a remissão dos pecados, mas uma
a aceitação do Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e a adesão ao cristianismo, a adesão àquela fé que você está professando. Então, o batismo no Novo Testamento ele é bastante citado, você vai ver diversas vezes os discípulos batizando, mas isso começa ali com João Batista e é instituído por Jesus Cristo. Eu falo isso dentro do cristianismo, porque antes ele já era praticado pelos essênios, cerca de 2 séculos aí antes de Cristo. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.